Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa videoaula a gente vai conversar sobre o Simple Past. É isso mesmo, passado simples. Aqui a gente vai procurar resumir, tá? As primeiras impressões, os primeiros tópicos mais importantes dentro desse tempo verbal. Aqui eu vou fazer uma pequena recordação com vocês, porque antes do Simple Past, nós trabalhamos o Simple Present, que era aquela ideia que a gente tem, né, do presente, mas não necessariamente aquilo que estava acontecendo no momento da fala. A gente viu que o presente trazia para a gente ideias de ação habitual, principalmente, ideias de um futuro próximo, né, de preparação para um futuro próximo, ideias também de verdades universais, coisas que são verdadeiras neste momento da minha fala e sempre serão verdadeiras e todo mundo sabe que é verdadeiro. Então, o presente simples trazia essa ideia para a gente. E nesse momento eu vou fazer primeiro uma recordação sobre o presente simples, sobre o simple present. Aqui eu coloco a partir dessa imagem dessa moça a seguinte frase para vocês. She is angry sometimes. She is angry sometimes. Ela está zangada às vezes. Ou seja, aqui a gente tem a ideia de uma ação habitual. Muitas vezes ela está zangada. Simple present porque representa uma ação habitual. Até aqui tudo bem? No simple past, eu vou mostrar para vocês agora. Olha a ideia que a gente tem. She was angry yesterday. Ali a gente tem, ela estava zangada ontem. Nós temos o was, que é o verbo, tá? O mesmo verbo to be, tá? Ela está, agora ela estava. É o mesmo verbo to be, apenas conjugado no passado. E essa é a ideia que a gente tem do simple past, ou seja, passado simples. Tudo bem? Quando que a gente vai usar esse tempo do passado simples? Quando a gente quer mostrar, quando a gente tem ideia de uma ação concluída num momento específico do passado. E aqui nessa frase eu mostro para vocês, destacado em azul aqui, que o momento específico do passado ao qual me refiro é yesterday, ontem. Então, sempre que eu quiser comentar sobre algo que aconteceu num passado e eu tenho um momento específico do passado onde essa ação, onde esse fato aconteceu, eu posso usar o simple past. Tudo bem? O simple past, como que a gente vai então localizá-lo numa linha de tempo? A gente vai sempre imaginar o passado, o presente e o futuro e o momento que eu estou falando. Eu estou falando no presente e eu estou falando de um fato que aconteceu, claro, né, no passado. E aí, pessoal, nesse passado, como eu mostrei para vocês, ele tem que ter um momento específico, tá? E tem que ter um momento em que aconteceu. Pode ser semana passada, não preciso exatamente colocar um período de tempo único, como um dia, mas eu tenho que colocar na frase, tem que aparecer uma delimitação do tempo, um momento específico do tempo, tá? E é por isso que eu coloco alguns exemplos para vocês desses marcos de tempo, esses indicativos de tempo específico. Por exemplo, last night, noite passada, last week, semana passada, last Sunday, domingo passado. Percebam que são momentos específicos, não necessariamente maiores ou menores, isso não importa, desde que eu escreva na frase, tá? Quando eu estiver usando o simple past, eu tenho que escrever na frase um momento específico onde eu estou dizendo que este fato aconteceu. Tudo bem? Aqui eu estou mostrando para vocês que quando a gente estava conjugando o verbo to be no simple present, né? Eu dizia eu estou, você é, ele, ela é, nós somos, vocês são e eles são. Quando a gente estava usando o verbo to be no presente, eu usava essa conjugação, essas três formas. Am,
is ou are, dependendo do pronome que estava ali no local de sujeito, tá? Na posição de sujeito. Agora, no passado, tá? Eu vou usar essas duas formas, ou was ou were, sendo que o was eu vou usar para singular. Eu, ele, ela ou it, que é o ele ou ela para coisas, né? Que não tem gênero. E o were, que é para o plural. We, you, they, tudo bem? Nós, vocês, eles. Aqui, a gente vai fazer um pequeno comparativo entre o simple present e o simple past usando o verbo to be. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês como vão funcionar os outros verbos conjugados no simple past. Nesse vídeo, nesse momento, a gente vai focar unicamente no simple past usando o verbo to be. Tudo bem? Então, aqui, she is angry sometimes, indicando a ação habitual. Eu estou usando o simple present. Segundo caso, she was angry yesterday. Agora eu tenho indicativo de uma ação concluída no momento específico. Yesterday, ontem. Tudo bem? Simple past, qual é a estrutura então que a gente vai ter? Nas frases, né, para formar frases. Afirmativa, como eu mostrei para vocês, eu tenho ali o pronome, né, que está no lugar do sujeito, she, que é ela. She was angry yesterday. Ela estava zangada ontem. Então, ali eu tenho afirmativa. Interrogativa, gente, toda vez que eu tenho o verbo to be, não importa se é no simple present, se é no simple past, o verbo to be dá conta de fazer perguntas sozinho, só mudando a posição. Então, é isso mesmo. Was she angry yesterday? Ela estava zangada ontem? Basta que eu desloque o verbo to be para o início. E para negativa? Basta que eu acrescente o not logo depois do verbo to be. She was not angry yesterday. Ela não estava zangada ontem. Lembrando que eu posso fazer a contração, tá, do verbo to be com not. Wasn't. Tudo bem? Continuando. Então, aqui, mais um exemplo de verbo to be usando conjugado no simple past. They were angry yesterday. Então, aqui eu só mudei o sujeito, mas quando eu mudo o sujeito, eu mudo o verbo, que o were eu vou usar para plural. Então, aqui são eles. They, eles. They were angry yesterday. Eles estavam zangados ontem. Tudo bem? Tem um marco, tem um momento específico do passado, eu posso usar o simple past. Como eu vou formar agora a interrogativa? Do mesmo jeito, o verbo to be vai para frente, não importa se é was ou were. Aqui eu tenho o were por conta do plural, tá? Então ele vai para o início. E acrescento interrogação. Were they angry yesterday? Eles estavam zangados ontem? E a negativa do mesmo jeito. Assim como o was se juntava ao not para fazer a negativa, agora é o were que vai se juntar ao not para fazer a negativa. Então, they were not angry yesterday. Eles não estavam zangados ontem. E também eu posso fazer a contação do were, mas not. Tudo bem? Weren't. Aqui eu vou pedir uma pequena atividade para vocês, tá? Com base nesta frase. Os amigos estavam felizes na semana passada. Friends, ali vocês vão completar, happy on last week. Então, número 1, considere o sujeito da frase acima, friends, os amigos, e complete com was ou were. Isso é o número 1. O número 2, escreva a sentença acima, essa sentença, depois que vocês completaram, escreva nas formas interrogativa, lembrando como que o verbo to be faz para fazer perguntas, e negativa, o que eu preciso acrescentar para fazer a negativa. Só isso, tudo bem? Thanks.